Olá, vamos nesse vídeo estudar o que são funções e como a gente pode utilizar as funções dentro dos nossos códigos, dentro dos nossos algoritmos. Veja só, a gente já veio estudando até o presente momento sobre variáveis, em vários vídeos passados a gente já viu alguns tipos de variáveis, vimos também o tipo de declaração de uma constante, a gente já entendeu como funciona tudo isso, e agora a gente vai começar a ter uma atenção voltada a um processamento já dos dados, ao processamento dessas variáveis. Então a gente vai, para processar variáveis, utilizar funções. Então deixa eu até colocar aqui, funções, que nada mais são do que, vamos dizer assim, maneiras de eu processar, de eu transformar, de eu modificar as variáveis. Então função, né, as funções geralmente eu vou ter uma entrada, deixa eu até fazer o desenho aqui para você, eu vou ter entradas, que eu vou chamar aqui de in, eu vou ter o processamento funcional, né, dessas entradas e eu vou ter um retorno, vou chamar aqui de out. Então uma função ela vai transformar variáveis de entradas em outros tipos de variáveis. E essas variáveis aqui, por exemplo, eu vou considerar, né, eu vou colocar aqui dentro do meu processamento, dentro da minha função. E para que eu utilizo essas funções? Essas funções são utilizadas para deixar o nosso código mais fácil de ser interpretado, de ser entendido, de organizar toda a nossa estrutura. Porque, por exemplo, se eu tiver alguma atividade do meu algoritmo que precisa ser repetidamente executada ou ela é utilizada em várias partes do meu código, eu posso utilizar uma função para não precisar ficar repetindo códigos. Se eu utilizar uma função, por exemplo, que é utilizada numa parte do algoritmo, depois ela é utilizada aqui nessa outra parte do algoritmo, vamos, por exemplo, chamar uma função de soma. O que é uma função de soma? É uma função que pega uma variável A, pega uma variável B, faz a soma dessa variável A com B e retorna o valor de S. Uma coisa desse tipo. A gente vai criar uma função soma, uma função subtração, uma função de divisão, só para a gente ir entendendo essa sensibilidade, essa percepção. Né? Faltou o A aqui. Claro que para a gente fazer uma soma, basta só eu pegar A mais B, enfim, acabou. Né? Eu obtive a soma. Veja então que função ela entra variáveis, eu tenho variáveis que vão ser processadas de algum modo, aqui no caso vai ser dessa forma, e eu vou ter esse retorno. Então se tem entradas, eu vou ter tipos, eu vou ter que colocar tipos aqui. E se tem uma saída, também a saída vai ser de um tipo específico. Então eu tenho que definir os meus tipos de entrada e tipos de retornos para as minhas funções. Bem fácil, bem tranquilo de entender tudo isso. Deixa eu apagar agora e vamos criar aqui, por exemplo, uma função só para você ter uma ideia. Veja só, a função, geralmente eu crio aqui por fora, porque depois eu vou chamar ela dentro desse meu código principal. Isso aqui é o meu código principal, é o main, é o corpo da estrutura do algoritmo principal. Aqui por fora eu vou colocar, por exemplo, várias funções, variáveis globais, constantes, enfim. Isso daqui vai ficar cada vez mais fácil de você entender na medida que a gente for evoluindo aqui no curso. Mas só para você ter uma ideia, então eu vou declarar funções aqui fora. Eu vou, por exemplo, dizer que a minha função ela vai retornar um double e o nome dessa função vai ser soma. Eu agora vou abrir e fechar parênteses e vou colocar um double A, vírgula, double B. O que é que eu acabei de fazer aqui? Eu estou declarando uma função dentro da minha linguagem MQL5. E essa é a forma de eu fazer essa declaração. Eu digo qual vai ser o tipo de retorno, então a declaração fica logo aqui inicial, dou o nome da minha função, abro e fecho parênteses, digo agora minhas variáveis de argumentos de entrada, aqui no caso eu tenho duas variáveis de entrada, e agora né, eu vou colocar, abrir aqui e fechar chaves, e colocar o corpo da minha função. O que é que a minha função ela faz? Ela vai fazer o processamento que vai ser o seguinte, eu vou botar assim, ó, double, resp, de resposta, vai ser A mais B. Ponto e vírgula, e agora eu vou fazer o retorno. Toda a função que eu disser o tipo de retorno, eu vou ter que ter essa palavra reservada aqui, ó, return, né? De retorno. Então agora eu vou botar resp. Veja só, deixa eu explicar melhor, caso você não esteja entendendo ainda. Veja só, eu tenho então a soma, né, que é o nome da minha função, tenho os argumentos de entrada, ou seja, os meus ins, né, que estão entrando na função, tenho o processamento da função que é feito assim, aqui, desculpe, e tem o retorno. O retorno é aqui, a saída. Então eu uso essa palavra reservada, ó, return, né? E boto a resposta, que é exatamente a soma de A mais B, que vem para cá, resp. E essa resposta ela vai sair e esse valor aqui, olha,
esse double está declarando exatamente o que vai vir como sendo declarado aqui. Tá entendendo aí? Então, se porventura isso aqui fosse do tipo int, né, fosse um inteiro, o que é que eu ia ter? Eu ia ter o retorno inteiro. Então, aqui eu teria que botar também int. Só para você entender a relação da coisa. Então, vamos voltar para double, porque eu quero uma função que faça, né, uma generalização maior da soma. Pode somar tanto inteiros como decimais. Então, eu boto double já. Pronto, isso aqui é uma função que faz a soma. E veja só, se eu quiser agora somar, por exemplo, a variável b aqui com uma nova variável, que eu vou até declarar aqui, a variável b2, eu vou chamar de 3.8. Então, se eu somar vou até dizer b1 com b2, o que é que eu vou ter? Eu posso fazer uma coisa assim, ó, soma. Aí agora eu entro com o argumento, veja que ele já está mostrando para mim, tá vendo? Que eu tenho que entrar com o argumento A, vírgula, o argumento B. Então eu vou botar B1, vírgula, B2. Estou entrando com essas duas variáveis. Se eu botar agora aqui um ponto e vírgula e compilar, olha aí, funcionou tranquilamente o meu código, só que funcionou de uma forma o quê? Ele vai fazer a soma dessas duas variáveis, mas vai retornar para lugar algum, ó, vai ficar solto. Isso aqui não tem nada para eu guardar, para eu armazenar. É interessante que eu venha e faça o processamento com essa função e guarde o resultado desse processamento dentro de outra variável. Por exemplo, eu vou botar aqui a variável de soma, vou botar sum, assim. Então agora eu posso compilar. O que aconteceu? Essa minha variável sum, agora se eu der um print dela, eu vou ter o valor da soma de B1 com B2, que é exatamente isso aqui, ó. 1.5 mais 3.8, o resultado, eu vou botar um print aqui só para a gente visualizar. Soma igual a sum. E agora ponto e vírgula, vou compilar e ver lá no MetaTrader. Vamos ver lá no MetaTrader o resultado dessa soma. 1.5 mais 3.8. Estou aqui com qualquer ativo, né? O script que a gente está trabalhando é esse, operadores MQL5. Cliquei, segurei, arrastei para cá, pronto. Olha aqui o resultado, soma igual a 5.3. Bem tranquilo, vamos voltar lá. E o interessante aqui é o seguinte, é que no caso aqui é algo simples, né? Foi feito só uma soma, mas eu poderia ter feito um processamento mais amplo, mais complexo, com outras funções aqui, com uma transformação mais elaborada desses parâmetros. Aqui é só para você ter uma ideia do poder que a gente tem ao utilizar as funções, tá vendo? Então eu fiz uma soma, posso fazer a mesma coisa agora para uma subtração. O que eu faria? Eu posso até copiar tudo isso, ó, só para você ver. Copiei, eu boto aqui, ó, subtração. Não vou botar C cedilha, hein? Atenção, não se usa C cedilha, nem também tio, como o nome das nossas funções, tem que ter cuidado a isso. E agora a subtração, eu vou botar um menos aqui, pronto, o retorno já está feito. Olha aí, o retorno é do tipo double. Tá entendendo aí? Pronto, bem tranquilo, bem fácil, eu posso ir criando as minhas funções para ter esses tipos de processamento. Aí, às vezes, eu posso também, por exemplo, vamos supor que eu esteja, né, sempre pedindo para printar alguma coisa na tela, eu posso criar uma função que vai fazer o print na tela. Por exemplo, eu boto assim, ó, void, mostra na tela. Mostra, vou botar underscore, na tela. Já já você vai entender o que é esse void. Então eu tenho os argumentos de entrada, vou dar um enter, vou dar um tab aqui, abro e fecho chaves, pronto. E agora eu vou botar aqui dentro, olha, uma string. Eu vou botar texto. Pronto. Isso daqui vai dizer o quê? Isso vai dizer que eu vou entrar com o texto e vou mostrar na tela o resultado desse texto. Isso pode vir então assim, ó, print, abre e fecho parênteses, e coloco aqui. O texto é, dois pontos, vírgula, texto. Olha que interessante. Lembrando sempre do ponto e vírgula, para dizer que eu finalizei a declaração do código numa linha. Enfim, notou agora que eu não estou colocando a palavra retorno. Por que não? Pare para refletir um pouco. Eu não estou colocando essa palavra retorno porque tem um void aqui, ó. Se tem um void, void significa vazio, significa não colocando nada, não está retornando nada. As funções também podem não retornar nada. Nesse caso aqui, retorno vazio, então eu só vou printar na tela o texto que eu colocar como argumento dentro desse mostrar na tela. Aí, como você já está vendo, esse tipo de processamento não faz sentido eu necessitar de retornar alguma coisa. Então eu boto void. Quando não precisar retornar nada, eu uso essa palavra reservada. Vamos agora usar essa função aqui em cima, veja. Vou até pegar aqui, vou comentar isso, né? Barra, barra, e vou botar isso assim, ó. Mostrar na tela e vou botar o resultado de sum. Veja que eu estou colocando, veja que agora algo
atenção, né, que eu tenho que ter. Eu estou colocando um double, mas o meu mostrar na tela, ele necessita de uma string, ó, de um texto. Só que aqui vai haver uma transformação, vai haver uma mudança. Eu vou poder fazer esse tipo de processamento sem grandes problemas, mas eu tive aqui, olha, um warning, um aviso, tá vendo? Esse sinal aqui é um sinal que está avisando, olha, que eu estou pegando um número e transformando por uma string, tá vendo? De forma implícita. Então eu pude fazer isso tranquilamente. Se eu colocasse, no caso, uma string aqui direto, eu não iria ter esse erro. Por exemplo, vou botar aqui, ó. Aqui é um texto. Então, se eu compilar, olha aí, não apareceu aquela mensagem de aviso, aquele problema. Só aparece aqui, não é? Porque eu estou usando um double dentro do meu mostrar tela, que o meu mostrar tela tem como argumento a necessidade de entrar na minha função, no meu processamento, que no caso aqui só printa na tela um texto que tem que ser do tipo string. Enfim, você já entendeu essa lógica e aqui vamos compilar mais uma vez, né? Vamos ter essa transformação aqui implícita, mas a gente já tem ciência de tudo isso. E o interessante agora é que a gente vai ter esse texto, dois pontos, o valor que eu coloquei aqui de soma. Vamos compilar mais uma vez e ver lá. Aqui eu vou limpar e vamos mostrar. Olha aí, o texto é 5.3. Bem interessante, não é? Então, com esse vídeo você já teve uma ideia geral do funcionamento de funções. Nos próximos vídeos eu vou mostrar alguns detalhes a mais com relação ao uso das importantíssimas funções para organizar nossos códigos, para estruturar os nossos algoritmos de uma maneira mais interessante, mais fácil, mais elegível e mais ampla. Tudo bem? Aguardo você no próximo vídeo.